Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada também. Bem-vindos ao canal do Apressado. Olha, a história que a gente vai desvendar hoje não é só sobre tecnologia, não. É sobre a nossa própria biologia. É a crônica de como a humanidade, simplesmente insatisfeita com os limites que a natureza impôs, decidiu construir um novo sentido, sabe? Um olho sobre-humano para decifrar os segredos do universo. Ok, vamos mergulhar nisso. Pensa só. Por quase toda a nossa existência, nosso universo foi definido por essa pequena abertura aqui, a pupila humana, com míseros 7 milímetros. Uma janelinha que deixava a gente ver umas 6.000 estrelas e só. Mas a nossa curiosidade, ela era muito, mas muito maior. Então essa análise de hoje é sobre essa jornada absurda de 7 milímetros para 6,5 metros e muito além. É uma verdadeira saga de engenharia e física contra 4 barreiras que, na época, pareciam intransponíveis. A primeira grande muralha que a gente encontrou não estava lá no céu, não. Estava no próprio material que a gente usava para olhar para ele, o vidro. Pois é, o nosso primeiro olho artificial já nasceu com um defeito de fábrica fundamental. Tudo começa para valer lá em 1610. Galileu Galilei pega uma luneta holandesa, que era basicamente um brinquedo de espião na época, aponta para o céu e o que ele vê, nossa, aquilo abala os alicerces de tudo que se pensava sobre o cosmos. Ele viu montanhas na Lua, provando que ela não era uma esfera perfeita, como a igreja dizia, e ainda por cima vê luas orbitando Júpiter. Ou seja, nem tudo girava em torno da Terra. Mas ao fazer isso, ele também deu de cara com um problema gigantesco que ia assombrar a astronomia por mais de um século. E o problema tem um nome técnico: aberração cromática. O que é bem legal nesse slide é que ele mostra direitinho o que acontece. A luz branca, quando passa por uma lente, ela se decompõe, que nem num prisma, sabe? O azul foca num ponto, o vermelho em outro, e o resultado é essa imagem borrada, com os halos coloridos em volta. O próprio tecido da luz tinha se tornado nosso inimigo. A solução no século XVII foi desesperada e, sendo bem sincero, meio maluca. A única forma que eles acharam para diminuir essa aberração foi aumentar e muito a distância focal. O resultado? Telescópios aéreos. Agora imagina um instrumento com 45 metros de comprimento, que nem esse do Hevelius, pendurado por um mastro, balançando com o vento. Era um pesadelo para operar, mas foi com esses trambolhos que eles conseguiram ver os anéis de Saturno. A ciência avançava, mesmo que aos trancos e barrancos. Então, o ponto de virada foi a chegada de Isaac Newton. Depois dos experimentos dele com prismas, ele basicamente disse, olha, com lente não vai dar. E aí ele propôs uma mudança radical de paradigma. Vamos abandonar as lentes e usar espelhos. E por quê? Porque a lei da reflexão não está nem aí para a cor da luz. Um espelho côncavo foca todas as cores, do azul ao vermelho, exatamente no mesmo ponto. Pronto, o inimigo foi contornado. A solução do Newton foi genial, né? Só que, ao resolver um problema, ele acabou criando outro. A gente saiu da tirania da luz turva para entrar na era dos gigantes de metal, e com eles veio a segunda grande barreira, a força esmagadora da gravidade. Os primeiros espelhos eram feitos de uma liga de cobre estanho, chamada metal especular. E, olha, era um material terrível. Tinha uma refletilidade baixíssima, só uns 66% da luz. Enferrujava, ou melhor, oxidava muito rápido, e o pior de tudo, era tão pesado que se deformava com o próprio peso. Imagina! William Herschel e o Conde de Rosse construíram monstros como o Leviatã, cujo espelho de quase 2 metros pesava 3 toneladas. Foi com ele que a gente viu pela primeira vez a estrutura espiral das galáxias. Mas o material tinha chegado no seu limite físico. A tecnologia dos refletores precisava renascer, e isso aconteceu em 1856 com Léon Foucault. A ideia dele foi brilhante de tão simples. Em vez de fazer um espelho de metal maciço, por que não usar uma base de vidro, que é leve e rígido, e colocar por cima só uma camadinha microscópica de prata pura? E esse gráfico aqui ilustra o resultado de forma espetacular. A reflectividade pulou daqueles 66% medíocres para mais de 90%. E o melhor de tudo, quando a prata oxidava, era só tirar quimicamente e aplicar uma camada nova, sem precisar polir o vidro todo de novo. Isso foi uma revolução completa. O caminho para espelhos gigantes estava finalmente aberto. Com espelhos quase perfeitos em mãos, um novo vilão ficou óbvio. E dessa vez não era um defeito no nosso equipamento, mas no nosso próprio planeta. O ar que a gente respira, a turbulência da atmosfera da Terra, essa era a terceira barreira. A solução foi subir, levar os telescópios para o topo das montanhas para ficar acima da camada mais densa e turbulenta da atmosfera. E assim nasceu a era dos grandes observatórios. Lá em Monte Wilson, Edwin Hubble usou o telescópio de 2,5 metros para provar que o universo era muito, muito maior do que a nossa Via Láctea.
Décadas depois, o gigante de 5,1 metros de Monte Palomar reinou absoluto. Só que lá em Monte Palomar, a gente bateu numa parede de novo. Uma parede da engenharia. Acreditava-se que um espelho de uma peça só de vidro, um monólito, maior que 5 ou 6 metros, era simplesmente impossível de fazer. Ele ia ser tão pesado que a gravidade ia deformar o espelho ou, pior, ia quebrar tudo. Era o fim da linha para o design tradicional. A resposta veio do físico Jerry Nelson. A sacada dele foi, se não dá para construir um espelho de 10 metros, por que a gente não constrói ele com 36 pedaços menores e faz eles agirem como se fossem um só? Assim nasceu o espelho segmentado do telescópio Keck. E a mágica tá na ótica ativa. Sensores medem o alinhamento dos espelhos com uma precisão de nanômetros e pequenos motores ajustam tudo o tempo todo para formar uma parábola perfeita. Mesmo com esses espelhos segmentados perfeitos, a bendita turbulência da atmosfera ainda borrava a imagem. A solução final, aqui na Terra, foi a ótica adaptativa. Isso aqui é pura ficção científica. Funciona assim. Um laser cria uma estrela-guia artificial lá no alto da atmosfera. Um sensor mede como a luz dessa estrela se distorce ao passar pelo ar, e um espelho deformável se ajusta centenas de vezes por segundo para cancelar essa distorção em tempo real. O resultado, como a gente está vendo, é uma nitidez que consegue ser até melhor que a do telescópio espacial Hubble. A gente conseguiu domar a tempestade atmosférica. É uma conquista de engenharia que é simplesmente inacreditável. E falando nisso, pessoal, se vocês estiverem curtindo essa jornada, por favor, compartilhe o canal e deem um like. Ajuda demais a gente a continuar produzindo esse conteúdo. Nós vencemos a aberração cromática, vencemos o peso do metal e vencemos o véu da atmosfera. Só restava uma fronteira, a mais sutil e a mais desafiadora de todas. Para ver o universo em sua totalidade, a gente precisava superar o brilho do nosso próprio calor. A solução definitiva para a atmosfera, é claro, dá o fora daqui. Em 1990, o telescópio espacial Hubble realizou esse sonho. Lá no vácuo do espaço, a nitidez é limitada só pelas leis da física. E o mais importante, o espaço abre as janelas para o ultravioleta e para o infravermelho, tipos de luz que a nossa atmosfera bloqueia completamente. E essa janela do infravermelho é crucial. Pensa comigo. Por causa da expansão do universo, a luz das primeiras estrelas e galáxias que já existiram viajou por bilhões de anos até chegar aqui. E nesse caminho, essa luz foi esticada, deslocada para o vermelho, o famoso redshift, até virar luz infravermelha. Então, para a gente ver o amanhecer do cosmos, a gente precisa de olhos infravermelhos. Só que isso nos leva a um último e derradeiro desafio. O problema é que infravermelho é, na essência, calor. Para conseguir detectar o calorzinho super fraco do universo primitivo, o próprio telescópio não pode emitir calor nenhum. Qualquer calor que saia do instrumento iria cegá-lo completamente. É como tentar ver um fósforo aceso do outro lado de um estádio de futebol durante o dia. Impossível. Esse é o desafio criogênico do James Webb. E a solução é uma obra-prima da engenharia térmica. Primeiro, o espelho é feito de berílio, um metal super leve e que fica estável em temperaturas congelantes de 233 graus Celsius negativos. Segundo, um escudo solar de 5 camadas, do tamanho de uma quadra de tênis, para bloquear o calor do Sol. E terceiro, ele foi colocado numa órbita especial, a 1,5 milhão de quilômetros da Terra, um lugar onde o Sol, a Terra e a Lua ficam sempre escondidos atrás do escudo. É uma verdadeira geladeira cósmica. E depois de superar a cor, o peso, o ar e o calor, o que a gente ganhou com tudo isso? A gente ganhou a capacidade de ver um universo que antes era completamente invisível para nós. E agora, a recompensa final. Esse é exatamente o mesmo pedacinho de céu visto pelo Hubble e pelo James Webb. Onde o Hubble via escuridão e só algumas poucas galáxias, o Webb revela um cosmos fervilhando com milhares de galáxias primordiais, muito mais antigas do que qualquer teoria previa. Pessoal, pela primeira vez na história, a gente está testemunhando a infância do universo. Essa é a nossa jornada, dos 7 milímetros da nossa pupila para quase 40 metros com o futuro Extremely Large Telescope. A cada barreira física que a gente superou, a cor, a gravidade, a atmosfera, o calor, nós expandimos de forma dramática o volume do universo que a nossa mente e os nossos sentidos artificiais conseguem alcançar. E essa citação aqui resume perfeitamente o nosso progresso. Começamos por mal conseguir distinguir as crateras da Lua. Hoje, somos capazes de detectar a assinatura térmica de uma abelha na distância da Lua. O telescópio não é só um instrumento. Ele é a prova física da nossa recusa em aceitar os limites dos nossos sentidos.
Essa jornada, claro, continua. E aí fica a pergunta, qual será a próxima barreira que a gente vai ter que superar? Interferômetros gigantes no espaço? Telescópios do outro lado da Lua? O que vocês acham? Deixem suas ideias aí nos comentários. Muito obrigado e até a próxima análise.